Agora nós vamos apresentar a solução do dia 3 e agora a gente vai falar sobre mais a questão de condução transiente, né? Aqui é mais um exercício conceitual, considerando uma batata assada quente no prato, e a pergunta e a temperatura da batata diminui em 4 graus Celsius durante o primeiro minuto. E ele pergunta se a temperatura vai cair o segundo minuto, vai ser essa queda de temperatura é inferior, igual ou superior ao do primeiro minuto. Bem, o processo que está acontecendo aqui é de resfriamento de convecção natural, e ele segue a lei de resfriamento de Newton. E assim, de forma empírica e pelas leis estabelecidas, o do segundo minuto vai cair mais devagar, a temperatura vai cair mais devagar do que a do primeiro minuto. Então, a maior queda de temperatura ela é inicial. A queda de temperatura ela é mais ou menos uma questão exponencial. Então, uma queda de temperatura assim, entendeu? Então, ela vai chegar numa assíntota. Então, aqui é mais rápido inicialmente, nos tempos iniciais. Nos tempos finais, ela vai sendo cada vez mais devagar. Já do segundo exercício, ele fala do 4,18, ele considera um ferro de passar, de liga de alumínio, e aí ele coloca a condutividade, e aí a chapa da base tem 0,03 metros quadrados. E aí, inicialmente, o ferro está em equilíbrio térmico com A, 22 graus Celsius. E aí ele toma o coeficiente de transferência de calor na chapa da base, e ele considera 85% de calor gerado na resistência. É transferido para a chapa. E aí ele determina, pede para determinar o tempo necessário para que a temperatura da chapa atinja 140 graus. E ele pergunta se é realístico e presume que a temperatura da placa seja uniforme o tempo todo. Bem, calculando o calor por convecção, né, nós temos que a perda vai ser por convecção, né? Então você pega o coeficiente convectivo vezes a área e segue a lei de resfriamento de Newton. Você substituindo as funções, e como você vê, ele está em equilíbrio, né? Térmico com ar ambiente de 22 graus Celsius. Então você faz a média com 140 graus Celsius e diminui pela temperatura da convecção, que é 22 graus Celsius. E aí você verifica essa perda de 21,24 watts. E aí vai ter que calcular a transferência de calor disponível, que vai ser a potência da chapa menos o da perda, né? Só que a potência da chapa aqui foi dada de 800 watts, mas ela tem 85% de aproveitamento, e aí a potência dada menos a perda vai sobrar 658,76 watts. E aí vamos calcular a massa da placa. A massa da placa, a gente tem a densidade, a massa específica, a área e o comprimento, né? E a gente consegue achar a massa, multiplicando a massa o ρ pela área vezes o comprimento. Então a gente acha uma massa de 0,4155 kg. E aí nós temos a equação de calor, né? Que é aquela equação de Kimacete, né? Só que daqui aqui, como é fluxo, né, em relação ao tempo, seria o calor igual a Q sobre ΔT, né? Então, Q seria o fluxo vezes o tempo. Aí por isso que essa forma está escrita dessa forma. E aí a gente isolando o tempo, para a gente achar o tempo necessário. E a gente vai substituindo os valores. A massa inicial de 0,4155 kg, dividido pelo CP, né? Dado. E o CP é 875 joules por quilograma Kelvin. E a gente vai fazer a variação da temperatura da chapa para o meio de 140 até 22 graus Celsius. E a gente descobre pela taxa descoberta aqui, de 658,76 watts. E aí agora a gente calcula, e aí a gente acha o tempo de 65,12 segundos. Que foi o tempo para atingir os 140 graus Celsius. E aí pergunta se é realístico presumir que a temperatura da placa seja uniforme o tempo todo. Bem, para isso a gente calcula o número de Biot, e o Biot é dado pelo H, vezes o comprimento característico pela constante de condutividade. A condutividade é
A constante é a condutividade pela densidade pelo CP. E aí, como o comprimento característico é o volume pela área da superfície, a gente pode fazer, nesse caso específico, LA sobre A, que vai dar exatamente o L. Aí o BO, substituindo aqui, vai dar o coeficiente convectivo vezes o comprimento, vezes a condutividade, vezes o ρ, vezes o CP. Aí, substituindo os valores, nós achamos 3,39 vezes 10 a menos 6, que é o valor menor que 0,1, que é o parâmetro de BO, sendo que se for menor que 0,1, quer dizer que o sistema é aglomerado. Então, faz sentido essa presunção na questão. Agora, outra questão a ser analisada é de uma costela, que ela leva 2 horas e 45 minutos para ser assada. Ela tem 3,2 kg de costela, e a costela está inicialmente a 4,5 graus Celsius, no forno mantido a 63 graus Celsius. E aí considera mal passada quando no interior, no centro, está a 60 graus Celsius. E aí ele dá as informações sobre as propriedades, e aí ele é considerado um objeto esférico. Ele pede para determinar o coeficiente de transferência de calor na superfície da costela, a temperatura da superfície externa, quando estiver mal passada, 60 graus Celsius, e a quantidade de calor transferido para a costela. E, utilizando esses valores, prever o tempo da costela até estar no ponto, que é 71 graus Celsius. Então, o parâmetro são 71 graus Celsius, e a gente vai achar o tempo e vai comparar com o valor de 3 horas e 20 minutos. Bem, como fala pelo problema, é considerado um objeto esférico, unidimensional e com propriedades constantes. Para determinar o raio, a gente vai pelo cálculo da massa, vezes a massa específica vezes o volume. Isolando o volume, a gente consegue achar esse volume aqui, considerando esférico, claro. E aí, considerando o volume da esfera, como foi considerado o volume dessa esfera, 4 terços de πr ao cubo. Isolando o raio, como a gente já descobriu o volume, 3V, 4P, substituindo, a gente descobre um raio de 0,086 metros. A gente calcula o número de Fourier. O número de Fourier vai ser a condutividade vezes o tempo sobre o raio ao quadrado. Substituindo os valores, sendo que a gente tem que considerar que aqui está falando o tempo, 2 horas e 45 minutos para assar. Então, a gente coloca aqui 2 horas e 45 minutos, multiplica por 60, aqui 2 horas vezes 3.660 segundos, para transformar em horas para segundos e minutos para segundos. E a gente acha que dá 0,1217, que é menor que 0,2, que é o parâmetro do Fourier. Então, logo, esse resultado ele não vale para a aproximação de um termo, não é suficiente. Mas a gente vai fazer aqui a solução para um termo para ver como fica a comparação, mesmo que o parâmetro não seja para não usar a aproximação de um termo. Fazendo a solução de um termo, que é essa daqui, aí a gente coloca lá a temperatura menos temperatura de convecção, temperatura inicial da carne, e a gente substitui o valor aqui, e a gente acha essa fórmula. 0,65 igual a I vezes menos lambda 0,17. E aí o autor fez pela tabela, usando 4.1. Na tabela nós temos o BO, o lambda 1 vezes a área. E ele achou o BO de 30. Mas ele achou o BO de 30 fazendo uma, tipo assim, calculando cada um. Qual área, fazendo por testes. Com a área, aplicando as áreas e os lambdas, claro, da esfera, nesse aqui até dar os zeros a 65. E aí a gente acha um BO de 30. E aí o BO de 30 tem esse lambda dessa área. Se você substituir esses valores aqui, ele chega aproximadamente a 0,65. Aí agora a gente vai calcular o coeficiente convectivo por BO. A forma de BO é essa, substituindo o coeficiente convectivo, a BC é a constante, vezes o BO vezes sobre o raio. Substituindo os valores com o BO de 30 encontrado, nós encontramos um coeficiente de 156,9 watts por metro grau Celsius. Bem, a temperatura na superfície da costela vai utilizar a aproximação de um termo. Só que como é na superfície da costela, a gente vai ter que considerar esse parâmetro aqui, esse pedaço da equação, que não é considerado quando está no centro da esfera.
que é seno de lambda 1 sobre R0, lambda 1 sobre R0 sobre R0. Que na verdade é R, mas como R igual a R0, então vai cortar aqui. Substituindo os valores, né, já tendo o lambda, do tal e etc. E aí a gente consegue achar a temperatura na superfície mal passada, né, porque aí seria de 60 graus Celsius, de 159,5 graus Celsius. E aí o calor máximo para a costela. A gente utiliza o cálculo do calor, massa vezes CP, vezes temperatura infinita em temperatura 1. Substituindo os valores, nós achamos um calor máximo de 2.080 kJ. E a gente usa o cálculo do calor transferido, que é 1 menos 3 θ da esfera, e o seno do lambda 1 menos lambda 1 cosseno lambda 1 sobre lambda 1 ao cubo. E aí, substituindo os valores, né, com aqueles lambdas que descobrimos, nós descobrimos esse 0,783, quase que tipo uma porcentagem. Então, o calor transferido vai ser o 0,783 do calor máximo, então é 0,783 vezes 2.080 kJ que nós achamos, que dá 1.629 kJ. E agora a letra D, tempo para assar para 71 graus Celsius. Utilizando novamente o cálculo da aproximação de um termo, só que agora no centro da esfera também novamente. A gente coloca os parâmetros de 71 graus Celsius, que a gente quer saber, aí menos os outros parâmetros da equação, da temperatura da convecção e a temperatura inicial de 4,5. E aí a gente substitui pelos termos de lambda e de aí que já encontramos, lá de BiO 30, achamos o Fourier de 0,1336. E aí, substituindo na equação de tempo, né, que o Fourier dá, isolando o tempo, dá o Fourier sobre vezes R ao quadrado sobre alfa. E aí nós encontramos esse valor de 10.866 segundos, que são 181 minutos. Isso aqui dá 3 horas. E aí lá pediu para comparar com 3 horas e 20. Bem, assim, é uma comparação razoável, ele foge um pouco, porque a gente fez uma consideração que ele não segue o BiO, né, não vale aproximação, a gente utilizou a aproximação de um termo. Mas, assim, não está fora do parâmetro do aceitável, assim, dá para algum nível de comparação. E é isso.